Pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim gravar o vídeo para vocês mostrando uma Bíblia que eu tenho. É uma Bíblia bem antiga, que ela inclusive não tem mais para ser vendida. Ela não é mais comercializada, ela até é vendida como uma Bíblia de colecionador. Tem gente que compra ela por preços caríssimos. Mas eu ganhei essa Bíblia de presente. Foi um presente assim incrível. Eu estava procurando essa Bíblia para comprar. Aí eu não estava achando ela. Aí eu peguei e comprei uma Bíblia Shed. E é uma Bíblia Shed porque essa Bíblia aqui, dela saiu a Bíblia Shed. E na mesma época que eu comprei a Bíblia Shed, que eu tenho ela hoje em dia, uma pessoa chegou a mim e disse que achou essa Bíblia, sabia que eu estava procurando a Bíblia, Bíblia Vida Nova, e me ofereceu essa Bíblia. Eu quis pagar o valor, mas a pessoa não quis receber, me deu de presente. Aí eu fiquei muito feliz. Aí, quando eu ganhei essa Bíblia aqui, foi dia 10/4/2024, eu já tenho ela há um pouquinho mais de um ano. E essa Bíblia já foi de várias outras pessoas, tem nomes aqui, tem datas. Aí ela veio na capa vinho, ó. Só que a capa dela tá bem destruída. Aí eu botei uma capa nela. E eu botei esse papel cartão aqui, ó, pra dar uma firmeza pra quando eu manusear, não ficar tão molenga. Mas essa Bíblia aqui ela é de muito boa qualidade. Aí esse papelzinho aqui, ó, dela, ficava dobrando essa folha de rosto aqui. Eu peguei e botei uma fita durex para ela ficar firmezinha aqui assim, ó. Bíblia Vida Nova. Ela é a primeira versão da ARA, da revista e atualizada, ó. Edição, revista e atualizada. Essa época aqui nem falava ARA, falava revista atualizada, RA. E essa Bíblia aqui, quem foi o editor dessa Bíblia aqui foi o Russell Shedd. E ela foi produzida, né, foi fabricada pela Sociedade Religiosa Edição Vida Nova, Sociedade Bíblica do Brasil. Foi em parceria, foram as duas que trabalharam juntas nessa Bíblia. E, olha, tem esse símbolozinho aqui, vamos olhar um pouquinho mais ela. Ela tem um formato um pouquinho diferente das Bíblias tradicionais que a gente está acostumado, porque a primeira versão dela, o primeiro molde dela, era uma Bíblia super grande que pouquíssimas pessoas têm. É muito difícil conseguir ela. Essa daqui já foi difícil conseguir. Ela vem no tamanho diferenciado. Aí, essa que eu tô falando foi produzida em 1973 com o mesmo texto que tem nessa daqui. E essa daqui que eu tenho em mãos, ela foi produzida em 1980, que ela tem um formato diferente. Ó, a antiga tinha um formato de 21 por 28. No caso, seria assim, 28 assim e 21 assim, para vocês verem como é que é grande. Essa daqui, ela tem um formato de 21,5 por 16. Essa daqui já tem um tamanho padrão de Bíblia que a gente já é acostumado a ver hoje. A anterior era do tamanho bem maior. Aí esse daqui é o prefácio da Bíblia. Ó, a introdução da explicação da tradução, né, que é utilizada nessa Bíblia, que é isso que eles estão falando aqui. E tem o índice bíblico. E no índice aqui, porque ela traz um apêndice que é bem interessante, porque essa Bíblia aqui também dela, depois saiu a Bíblia Thompson. Dessa Bíblia aqui saiu duas outras Bíblias, a Shedd e a Thompson. Eu não tenho a Thompson, eu até por um tempo eu busquei comprar ela, só que ela não é tão barata, né, de se comprar. E como eu ganhei essa Bíblia aqui, eu acabo usando ela, mas eu sei que a Thompson tem recursos a mais que essa daqui não tem. Mas, basicamente, essa Bíblia aqui, ela é a Shedd e a Thompson numa só. Eu não precisava ter comprado a Bíblia Shedd, porque essa daqui tem tudo que a Shedd tem. Só a Thompson mesmo que seria interessante eu ter comprado. Mas na época eu já tinha comprado a Shedd, então eu acabei ficando com as duas. Ó, aí começa assim o início do... Tá vendo? Não tem assim, ó... Novo Testamento, não tem escrito... Não, Antigo Testamento, não tem escrito isso, começa já a Bíblia. Ó o formato dela, tá vendo que eu falei com vocês? Tem esse espaço aqui sobrando, ó, de folha, porque ela veio num molde diferenciado. Era para ela ser maior, ia sobrar página aqui, mas ia sobrar bem menos.
Aí com isso eles comprimiram tudo que eles tinham e colocaram nesse pedaço de página aqui, nesse formato de página. Aí a letra ficou super pequena, deixa eu tentar aproximar para vocês verem melhor. Com isso a letra ficou super pequena, tá vendo? E parece que a página não foi muito bem aproveitada, mas dá para ler. Ó, as notas que são menorzinhas. A nota que é mais difícil de ler, mas dá para ler. Aí ela tem aqui, ó, nessas laterais aqui, tá vendo? Que seriam as marginais, né, da página. Essas notas aqui são notas de estudo, que eles fazem assim, eles colocam, por exemplo, criação, aí tem o númerozinho 1, Êxodo 20. Aí você tem que daqui, tá vendo? Desse capítulo 1 aqui, ele tá te dando um tema e tá te jogando para Êxodo 20, versículo 11. Também tem céus, né? Terra e trevas. Tudo nesse iniciozinho aqui que tem indicação para outros estudos, como é na Bíblia Thompson. Mas vamos lá. Ó, tá vendo aqui? No livro de Gênesis, capítulo 2, está escrito assim: a terra, porém, era sem forma e vazia. Na Ara, depois teve atualização. Eles colocaram estava sem forma e vazia. Essa palavra era que foi substituída. E esse daqui é porque ela é a primeira versão da revista e atualizada. Ó, ela é bem interessante essa Bíblia, que ela é bem antiga. Olha só como é que ela veio para mim cheia de dobraduras. Ó, essas páginas estavam todas dobradas, eu tive que ficar desdobrando. Ela tá até marcadinha até hoje. Olha que eu já tenho ela há mais de um ano. Mas depois que eu fiz esse trabalho, eu fui página por página com medo de rasgar ela. E ela tá aqui, tá firme e forte. Ela aguenta escrever de caneta, por incrível que pareça. Eu escrevi aqui, ó, e não transferiu para o outro lado, e nem a tinta ela não expande. Essa página aqui é uma página diferenciada. A tinta não expande nela. Sabe, nas outras bíblias que eu tenho, se eu escrevo de caneta, acontece isso. Nessa daqui não aconteceu. Inclusive, tem uns escritos aqui das pessoas que tiveram ela antes de mim. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Por exemplo, tá vendo esse marcadorzinho aqui? Não fui eu que fiz essa marcação. Isso aqui é bem antigo, mas não expandiu, não transferiu para o outro lado e nem expandiu. Essa é uma página muito boa, apesar de ter a letra bem pequenininha, tá vendo? E algumas partes está mais claro que outras, mas dá para ler e tem essa qualidade dessa página muito boa. Essa é uma página antiga, né? Até hoje ela tá aqui firme e forte. Tem algumas páginas que estão amareladas, mas não nada que prejudique o texto, a leitura do texto. Tem algumas marcações aqui que já vieram nela, e eu não gosto de marcar assim de caneta no texto bíblico. Mas as pessoas que tiveram ela antes de mim fizeram isso, mas não chegou a danificar, ó. Tá vendo? Tá marcado aqui. Aí eu uso ela, né? Eu não tenho o que fazer. Ela é costurada, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ela tem a linha, ela vem toda costurada, ela é de uma ótima qualidade. E acaba que ela vira uma bíblia de anotação, tá vendo? Ela tem espaço para fazer anotação. A ideia não foi essa. Eles realmente usaram o molde já pronto e comprimiram para caber nessa página, mas acabou que virou uma bíblia de anotação, bíblia de estudo / de anotação. E ela nem se chamava na época Bíblia de Estudo, não. Ela se chamava Bíblia Comentada, porque a Bíblia te trazia comentários e estudos, né, de homens preparados, homens capacitados, de acordo com o texto bíblico. Mas essa Bíblia aqui, ela não era considerada uma Bíblia de estudo, ela era considerada uma Bíblia comentada, como se ela trouxesse comentários bíblicos. E a Bíblia de estudo basicamente é isso, né? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho, ó. Por exemplo, aqui acaba Gênesis, ó, deixa eu mostrar para vocês, acaba Gênesis. Aí Êxodo já é na mesma página, tá vendo? Não pula de página, não. Eles colocaram na mesma página. Antigamente era desse jeito que se fazia. Até hoje em dia tem bíblias assim, mas é desse jeito aqui. Ela é toda assim, ó. Tem algumas páginas que tá bem marcado,
que ela já tinha vindo marcada, né? Então não tem muito o que fazer. Isso daqui foi eu que fiz, eu pintei de lápis de cor. Não sei se vai dar para vocês verem, eu pintei com lápis verde. Mas não transferiu para o outro lado. Essa página ela é de bastante boa qualidade. Tem aqui, a única danificação que teve nessa página aqui, nessa Bíblia, foi essa página aqui, ó. Que ficou faltando um pedacinho. Olha, que veio um cortezinho, tá vendo? Aí quando eu fiz isso, eu fiquei toda triste, porque aqui tem alguma anotação. Só que eu não consigo saber o que tá escrito aqui. Já do lado de cá parece que não tinha nada. Mas desse lado aqui tinha uma anotaçãozinha, eu não consigo saber o que é. Mas, né, fazer o quê? Mas é a única rasgo que tem nessa Bíblia é esse. O restante está tudo direitinho, graças a Deus. Aí eu uso essa Bíblia, eu consulto ela, porque ela é 2 em 1, né? Ela tem as notas da Bíblia Shedd, que foram produzidas, né, pelo Russell Shedd, que ele era o editor-chefe. Não foi ele que escreveu as notas, pelo menos não todas, né? Se ele escreveu alguma, eu não sei. Mas ele foi o editor que juntou todas essas notas e colocou nas Bíblias, né? Ele organizou tudo certinho. E tem esses estudos aqui do lado, que são referências cruzadas entre a própria Bíblia, me dando temas sobre determinados assuntos que eu vou encontrar a resposta disso na própria Bíblia. Aí deixa eu pular aqui Ó, tá vendo? Algumas páginas estão mais amareladas que as outras. Vou pular aqui pro Novo Testamento, já para ir pro final da Bíblia, para vocês verem o que ela tem de interessante. Ó, começa aqui o Novo Testamento, Aqui na virada tem uma notazinha especial, deixa eu mostrar para vocês. Ó, acaba o Antigo Testamento. Aí começa aqui, ó. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, traduzido em português por João Ferreira de Almeida, edição revisada e atualizada no Brasil. No conteúdo entre colchetes é matéria de tradução de Almeida, que não se encontra no texto grego adotado. Tá vendo? Eles trazem o colchete e trazem essa informação. E essa informação aqui vem nas Bíblias antigas. Depois eles pararam de trazer essa informação. Aí essa informação se popularizou e todo mundo sabe disso hoje em dia. Mas teve um período de tempo que as pessoas não sabiam o que significava o colchete. E essa Bíblia aqui trazia essa informação. Aí ela traz o índice do Novo Testamento, traz algumas informações, algumas abreviaturas. Ele repete o índice, focando no Novo Testamento. Eu achei isso bem interessante. E começa aqui, ó. O Novo Testamento. Aqui os estudos são mais direcionados com o que vai ter lá atrás, que é igualzinho que tem na Bíblia Thompson, como eu já havia falado. Aí, olha só, ela traz notas de referência da Revista Atualizada, tá vendo? Tem referências cruzadas aqui e tem essas notas de estudo aqui. Aí ela não tem palavras de vermelho, ela não tem nada disso, porque antigamente as Bíblias não tinham essas coisas. Aqui, tá vendo? Tá tudo marcadinho aqui, ó, mas isso aqui já veio assim. Aí deixa eu ir agora pro final da Bíblia para vocês verem. Ó, ela tem um fitilho roxo. Ó, tá vendo o fitilho dela? É um fitilho bem bonito, é vinho, eu acho. Ó, aqui, tá vendo? Acabou a Bíblia aqui. Aí começa o apêndice da Bíblia. Olha só a grossura do apêndice. Tá vendo? Isso aqui tudo é recurso adicional da Bíblia. Aí esse apêndice aqui é todos os estudos que estão na Bíblia, que você encontra isso daqui na Bíblia Thompson. Aí ela tem aqui o índice para você conseguir encontrar o título e o número do estudo. Aí tem bastante espaço assim. Deixa eu mostrar para vocês. Até começar os estudos. Aqui, ó, até aqui. Ó, esse daqui é o índice por ordem alfabética, para você ir direto no estudo. Aí, tipo, você vai pelo nome. Por exemplo, Abraão ou Abrão. Aí tem em ordem alfabética. Fica mais fácil para você procurar. Aí começa aqui os estudos. Começa os estudos que estão citados lá no começo da Bíblia, naquelas marginais da Bíblia, nas partes marginais. E tem vários estudos aqui. E os textos são
repetidos aqui, pelo menos nos versículos, e alguns não estão, nem todos estão aqui. Mas aí você pode ir lá no texto e ler. Você não precisa ler só o que está aqui. Aí é um estudo bem grande, vou deixar esse cartãozinho aqui para depois eu achar com facilidade. Tem muitos estudos, tá vendo? É bem interessante. Isso daqui a gente tem na Bíblia Thompson, só que na Bíblia Thompson eu acho que a letra tá maior, né? Ó, e na Bíblia Thompson tem os estudos adicionais, que essa aqui não tem, mas não é referente a essa dinâmica de estudo aqui, não. É referente a, tipo, que ele traz informações arqueológicas e tal, e essa Bíblia aqui não traz isso. Ela foca naqueles estudos que baseia-se na própria Bíblia mesmo. Ó, deixa eu adiantar aqui. Tem alguns estudos que eu já fiz, algumas coisas que eu anotei. Olha só como é que aqui tá bem, né, negrito a página. Tem uns que já é bem mais claro. Ó, essa daqui, por exemplo, é bem mais claro. Aí aqui tem rompedores de alianças, que aqui fala sobre aliança. Fidelidade em guardar a aliança, apostasia e apóstatas. Tem vários temas interessantes. Dá para fazer um estudo bem legal. Vários estudos legais, né? Porque aí engraçado que todos os estudos aqui você encontra na Bíblia. Não é assim um recurso extra, tipo que esses estudos não tem na Bíblia. Não, isso daqui tudo encontra na Bíblia. Aí ela tem bastante estudo. Deixa eu adiantar aqui. Inclusive, eu achei interessante uma coisa. A Bíblia Thompson, ela é uma Bíblia para ser neutra, né? Só que ela te direciona um pouco para uma visão dispensacionalista do texto. Na visão um pouco dispensacionalista. Inclusive, tem estudo dispensacionalista aqui. Só que os estudos que vêm na Bíblia, nessa Bíblia aqui, Vida Nova, são com uma linha... vamos dizer, pré-milenista histórico, não é uma visão pré-milenista histórica, não tão dispensacionalista assim. E eu achei interessante porque tem dois viés diferentes na mesma Bíblia. Deixa eu ir mais um pouquinho aqui para frente. Aí finaliza aqui, ó, tem bastante estudo, tá vendo? Vai até aqui, deixa eu pegar desde o começo pra gente ver quantos estudos tem. Tirando a parte da ordem. Aqui, ó. Isso tudo aqui de estudo, tá vendo? Pegando essa página aqui também, ó. Tudo isso aqui de estudo, é bastante coisa. E aqui atrás tá a introdução da Bíblia. Essa daqui, diferente da Shed, ela não colocou a introdução na frente de cada livro. Ela colocou tudo aqui atrás. Por exemplo, a introdução de Gênesis, aí fala tudo sobre Gênesis. A introdução de Êxodo, de cada livro. Está tudo aqui atrás da Bíblia, como se fosse um estudo adicional. Se você quiser ler as introduções antes de começar a ler cada livro, você tem que vir aqui atrás, ler e depois ir lá. Ou você lê a Bíblia e depois você vem lendo isso daqui. É assim que eles arrumaram a Bíblia desse jeito. Eles preferiram fazer assim. Aí tem de todos os livros da Bíblia. Tudo num só lugar. Aí acaba aqui, ó. Junto assim fica bastante coisa, né? E aqui tem um estudo doutrina cristã, esboço de doutrina cristã. Esse estudo aqui sobre a doutrina cristã eu não achei em nenhum outro lugar, em nenhuma outra Bíblia de estudo, e eu tenho bastante Bíblia de estudo. Vamos dizer, é uma forma de ver a doutrina como antigamente se via. Não tem vamos dizer, como se eles não tivessem intenção de te influenciar na sua visão escatológica. Eles fazem um estudo baseado na Bíblia, no texto bíblico. Não é um texto tendencioso. Eu achei isso aqui bem interessante. Aí eles têm várias defesas aqui, ó. Deus e sua revelação da natureza e sua atuação. Aí tem vários subtópicos. Aqui, ó. A inspiração divina da Bíblia, os dois testamentos, objetivos, a doutrina da inspiração da Bíblia, a Bíblia registro merecedor de confiança,
Aí tem aqui a natureza de Deus, fala sobre as características de Deus. Aí eu achei isso aqui bem interessante. Deus é amor. Deixa eu ver aqui. Deus é espírito, Deus é luz, sua infinidade e eternidade, sua transcendência e onipresença e imanência. Aí tem vários pontos aqui. Aí deixa eu ir pular para o finalzinho. Esse estudo aqui ele é bem interessante. Eu não sei se eu posso ler esses estudos com vocês, porque como essa Bíblia aqui ela não é mais produzida, a empresa que produziu essa Bíblia não existe mais, que é parceria, né? Mas uma das duas não existe mais. Eu não sei se implica direitos autorais, eu não sei se eu posso ler esses estudos com vocês a fundo, ou se não, eu vou tentar procurar saber sobre isso. Qualquer coisa eu posso trazer algum estudo desse com vocês. Eu vou procurar saber. Aqui fala sobre escatologia. Na última partezinha aqui fala sobre escatologia, fala assim, a segunda vinda de Cristo. Aí ele aqui traz algumas visões. Os pré-milenistas. Aí ele fala sobre os pós-milenistas, fala sobre os aliancistas e os dispensacionalistas. Essa Bíblia aqui, ela fala sobre o pré-milenismo histórico. Eu achei isso bem interessante. Ela traz esse entendimento do texto e ela fala sobre isso. Eu até escrevi algumas coisinhas aqui. Não transferiu para o outro lado, como eu falei com vocês, essa página aqui de Bíblia é uma página bem boa. E no final aqui ela traz uns mapas bem legais. É tudo preto e branco, mas é bem interessante o jeito que eles fizeram esses mapas. Olha só como é que chega a ser bonitinho, não sei, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês umas coisinhas a mais. Aqui, a jornada de Jesus nos seus primeiros anos. Aí tem os passos de Jesus andando, o que Jesus fez, e tem tudo escrito aqui. E aqui tem referência de texto. Você consegue ler aqui e lá no texto. Aí aqui você acompanha em ordem cronológica. Cada acontecimento no seu tempo cronológico. E você consegue acompanhar lá no texto bíblico. Aí isso tem aqui, tem também, pegadas de Jesus no ano de inauguração. Aí tem os textos, como eu falei, e tem por onde Jesus passou. Aqui eles fizeram uns desenhos, olha, deixa eu mostrar para vocês, Aqui, Jesus tentado por Satanás. Aí tem uma figura aqui do anjo caído, né, que é Satanás. Jesus sendo tentado. Tem Jesus junto ao poço de Jacó, quando ele fala com aquela mulher que foi tirar água do poço, né? Eles colocaram essa figura aqui, eu achei bem legal. Aí aqui tem pegadas de Jesus nos últimos dias, todo o trajeto que Jesus fez e textos para você entender o que estava acontecendo. Também tem aqui, olha só, eles botaram assim, Jerusalém e distâncias de cada lugar. Por exemplo, Cesareia de Jerusalém tinha 86 quilômetros de Jerusalém até Cesareia. Para Nazaré, 112 quilômetros. Cafarnaum, 145 quilômetros. Aí eu achei isso tão legal. Essas informações bem interessantes. Tá vendo? Isso daqui eu acho que vocês não encontram em qualquer Bíblia de estudo. Essa página aqui. Bem legal, se vocês quiserem, faz um print da tela. Eu acho que a imagem tá boa para vocês conseguirem fazer isso. E vocês terem essas informações, né? Vamos lá. Viagens na vida e ministério de Pedro. Tem relatos de Pedro aqui, tá vendo? Tem todas as informações e tem aqui os acontecimentos da vida de Pedro. Também tem de Paulo, falando sobre Paulo. E, viagens dos primeiros anos de Paulo, viagens da primeira viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo, olha só, esse daqui já é maior, tá vendo? Mais completinho. Tem todas as informações. Tem aqui a terceira viagem missionária de Paulo. E a viagem de Paulo para Roma, tá vendo? Quando Paulo foi para Roma. Tem bastante coisa, eles trouxeram bastante informação nesses mapas.
E o último que tem é esse daqui. Disposição interior do Templo de Jerusalém. Tenho aqui uma imagem. Aí eu não sei se tinha mais alguma página aqui. Eu não sei, mas eu creio que não. E ela finaliza assim, ó, com algumas páginas extras. Isso aqui não foi eu que escrevi. E, tá vendo? Eu achei essa Bíblia bem interessante. Ela é uma Bíblia bem antiga, mas é uma Bíblia que tem uma página que ajuda com que ela seja preservada. Porque ela foi de várias pessoas, essa Bíblia aqui. Ela já teve vários donos. E mesmo assim ela se conservou por causa da qualidade da página. É uma página fina, mas é uma página que aguenta a ação do tempo. E inclusive o manuseio, né? Ela foi muito utilizada e ela teve várias marcas de caneta e tal. E mesmo assim ela aguentou o tranco. E ela tá aqui firme e forte. E essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia que hoje em dia ela é muito cara. Ela tem um valor comercial muito alto. Mas eu acho que essa Bíblia nem é para ser vendida. Ela é para você ser lida mesmo, ser cuidada, ser preservada. Ela contém o texto bíblico, a palavra de Deus, que é o mais importante. Mas ela traz recursos que hoje em dia você não acha mais. Alguns recursos você tem na Bíblia Shed e na Bíblia Thompson, mas tem coisas que só tem nela. Tem coisas que você não vai encontrar em outras Bíblias. E ela tem uma coisa interessante, deixa eu só mostrar para vocês antes de encerrar o vídeo. Ela traz aqui a palavra coisa. Ó, por exemplo, lá no livro de Romanos, capítulo 2, quando Paulo fala sobre determinado assunto, ele fala assim: porque no que julgais a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Em vez de ele falar coisa, fala coisas. Isso daqui vem na primeira... Deixa eu ver se vai dar para dar o zoom. Ó, bem aqui, ó, coisas. Eu achei isso aqui bem interessante. A letra é tão pequena que eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu achei isso aqui bem legal. Aí eu esbarro com várias linguagens aqui que não é mais utilizado, coisa que eu nem entendo. Aí eu pego, leio aqui, né? Eu olho assim. A própria Ara, a segunda versão da Ara também tinha coisas que eu não entendi. Essa daqui é a primeira versão. Aí eu pego, leio na Bíblia, a Bíblia que eu tenho, que tem o texto NAA. Aí eu dou uma olhada no texto NAA para eu entender o que essa Bíblia aqui está querendo dizer. Como elas são elas têm a mesma linhagem de texto, então fica mais fácil de entender a questão. Eu não pego uma Bíblia com um texto diferente para eu tentar entender. Aí a única diferença vai ser a própria palavra, que vai estar substituída por uma palavra atualizada para nós, para o nosso tempo, para o nosso entendimento de hoje. Mas é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês essa Bíblia aqui, que eu uso ela, utilizo ela. E depois eu vou fazer outros vídeos para vocês, falando sobre outros assuntos, recursos que eu tenho muito utilizado nas minhas Bíblias de anotação, nos meus estudos. E é isso, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha Bíblia aqui, que ela é uma relíquia e que eu tive a graça, né, a bênção de ganhar ela de presente. E eu utilizo ela, já tenho ela há bastante tempo, utilizo ela, mas ela é uma Bíblia super antiga. E eu sei que tem muita gente que tem curiosidade sobre ela, mas não tem muitos vídeos no YouTube falando sobre ela. Bíblia Vida Nova. É isso, gente. Até a próxima.